Fala concurseiro do meu Brasil, mais uma vez estamos aqui para continuar nossa série Aprender de Verdade. Olha só, eu coloquei aqui para vocês um quadro comparativo das duas memórias que nós temos em nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido por regiões. Nós temos o lobo frontal, o lobo parental, nós temos o cerebelo, responsável pelo nosso subconsciente. E a nossa memória, ela está relacionada com a parte, digamos assim, com a área do aprendizado. Então, tudo que nós aprendemos está registrado em alguma parte da nossa memória. E existem duas partes aqui, eu até corri aqui, existem duas partes, digamos assim, dois tipos de memória que nós podemos deixar em destaque aqui, que nós já vimos na aula anterior, né? Que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, eu trouxe aqui algumas observações e nós vamos se aprofundar um pouco mais na próxima aula sobre a memória de longo prazo. Então, se você tiver uma curiosidade em saber como funciona a memória de longo prazo, como estimular essa memória para que você tenha mais resultados na sua preparação para concursos, não deixe de acompanhar esse canal e acompanhar os próximos vídeos que a gente vai estar lançando ao longo dos dias. Ok? Vamos aproveitar essa quarentena para fazermos algo de positivo, que é crescimento pessoal. Bom? Então vamos lá. A memória de curto prazo, a primeira coisa que eu queria destacar é que ela é uma memória que ela na verdade é uma memória que promove a você um menor foco. Ok? Geralmente, quando você não dá tanta atenção a determinadas informações, essas informações vão ficar numa área do cérebro que é responsável pela memória de curto prazo. Sendo assim, estas informações serão descartadas ao longo do dia ou em poucas semanas. Também, a memória de curto prazo, ela promove pouca fixação. Imagina só, um pequeno exemplo. Se você for fazer uma prova em 24 horas, você precisará estudar o suficiente para fazer a prova no dia seguinte. Você pode até tirar uma boa nota na prova, na avaliação que você venha a fazer. Contudo, posteriormente à prova, talvez no outro dia ou 2 dias depois, você já não lembra quase nada do que estudou. Você estudou apenas para garantir uma boa nota na sua prova. Ou seja, você teve pouca fixação. Isso é um problema nas informações que estão na memória de curto prazo. Outra coisa que é relativo à memória de curto prazo é o aprendizado relativo. O aprendizado que nós aprendemos é um aprendizado relativo. Quando eu vou fazer a prova, quando eu vou praticar aquilo que eu estudei, posteriormente à avaliação, posteriormente aos testes, eu vou ter dificuldade em relembrar conceitos que eu havia estudado anteriormente. Portanto, esse aprendizado é relativo. Esse aprendizado só se tornará um aprendizado sólido, né, quando o indivíduo transformar essas informações que estão na memória de curto prazo em informações gravadas na memória de longo prazo. E qual a principal diferença entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo? Vamos lá. Primeiro, enquanto a memória de curto prazo tinha e promove menos foco, a memória de longo prazo ela fornece a você, fornece à pessoa que estimula essa área do cérebro mais foco e mais concentração. Com mais foco, o efeito em cadeia vai acontecer. Então, o indivíduo ele passa a ter uma alta fixação daquilo que ele busca aprender. Ele vai ter uma facilidade a mais para aprender conteúdos a longo prazo e não vai esquecer. Então, entre uma prova e outra, entre um concurso e outro, muitas das coisas que ele havia estudado, ele vai ter, como ele já aprendeu de fato, essas informações estão na memória a longo prazo, ele vai conseguir colocar em prática tudo o que estudou. Um outro segredo
é a repetição e memorização. Enquanto na memória de curto prazo a gente tem um aprendizado relativo, na memória de longo prazo nós temos esses dois efeitos. O indivíduo ele vai trabalhar a repetição e memorização e, consequentemente, isso vai promover o aprendizado sólido. Ou seja, as informações que estão na memória de longo prazo são informações que dificilmente você irá esquecer, o seu cérebro irá rejeitar as informações. Alguns exemplos que eu posso dar a você. Talvez se você já algum dia, de repente pilotou uma moto, um carro, e em algum momento você talvez não tivesse domínio para dirigir esses veículos automotores. Com o passar do tempo, você foi repetindo os movimentos, memorizando os movimentos. Acaba que hoje você é capaz de dirigir uma moto, dirigir um carro, quem sabe pedalar uma bicicleta e outras tantas coisas que no dia a dia costumamos fazer de forma automática e inconsciente. Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre a memória de longo prazo. Se você estiver gostando dessa série, por favor, continue nos acompanhando. Não deixe de seguir-nos no YouTube, se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho das notificações. Nós vamos continuar nos aprofundando nesse tema tão importante que é o aprendizado. Então aprenda de verdade já. Próxima aula, memória a longo prazo, o segredo para ter uma memória de aço. Isso vai fazer a diferença no seu concurso. Vou ficando por aqui, agradeço a todos pela atenção, desejo para vocês uma ótima semana, continue conosco, firme e fortes, até a aprovação. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.